O Apache liberta o escravo da pocilga e descobre um segredo que vai mudar tudo. O sol queimava impiedoso sobre Pedra Branca, um vilarejo sufocado pela poeira do tempo e pelo rancor de seus próprios moradores. Ali, Dalva caminhava com passos cansados e o olhar vazio, sob o peso de uma existência marcada pela desgraça implacável. A feira local, normalmente uma festa para os sentidos, transformara-se num palco cruel, onde risos sarcásticos se entrelaçavam às sombras da humilhação. "Olha só a Dalva, a escrava do vilarejo!" gritavam vozes que cortavam a tele com sua crueldade. Ela tentava fugir, mas a multidão fechava o cerco, como se fosse presa de uma armadilha invisível. Mãos ásperas agarraram-na, puxando-a em direção ao chiqueiro dos porcos, aquele local horrendo onde o barro grudava feito ferrugem nas roupas, e o fedor sufocava como uma sentença. O arrepio percorreu sua espinha. O chão lamacento e pegajoso grudava nos pés descalços dela, e o silêncio metálico da vergonha. Suas lágrimas misturavam-se à lama, e o medo era uma chave que trancava sua alma. "Vai se afundar, vai virar um bicho igual a eles!" zombavam, enquanto a multidão se dividia entre sussurros de escárnio e olhares cruéis. Nesse momento exato, um par de olhos intensos, de brilho impenetrável, despontou no canto da feira. Tupinambá, o guerreiro da tribo indígena que habitava os limites da floresta próxima, observava em silêncio. Seus passos firmes e silenciosos quebraram a corrente invisível que o povo tecia ao redor de Dalva. Sem hesitar, ele se lançou para a frente, segurando firmemente os braços frágeis daquela jovem esfarrapada. Em um gesto de respeito que parecia desafiar todo um sistema de opressão, estendeu a mão a Dalva, como quem oferece a última fagulha de uma chama prestes a se apagar. A pele dele, marcada pelo sol e pela luta, tocou a dela com uma força nova, diferente, que aliviou a dor mais profunda. Dalva sentiu algo renascer dentro, um calor tímido, um encontro saga. "Isso é resistência", sussurrou ele, voz baixa e firme. Naquele instante, Pedra Branca estremeceu. O velho calvário que esmagava Dalva começava a rachar. Lentamente, entre as pedras de desprezo e o silêncio cortante, nasceu uma mulher que decidiria lutar. Cada manhã era um recomeço, dando lugar a curvas definidas pela coragem que se recusava a morrer. Sua voz, antes quebrada, tornava-se preciso punhal contra o silêncio das mulheres que também sofreram caladas. Mas, quando a esperança parecia despontar, um segredo antigo, guardado nas sombras da vila, emergiu. Sussurros sobre a linhagem esquecida de Dalva ganharam força. Rica em resistência ancestral e coragem indomável, sua origem estreitava um laço com tradições guerreiras que desafiavam as correntes do vilarejo. Esse segredo, porém, não viria sozinho. Trazia o peso de conflitos velados que ameaçavam reconfigurar os alicerces daquela comunidade soterrada pela ignorância. Os olhos da vila se viraram para Dalva. Não mais uma. A pergunta pulava das bocas tão logo como o vento levava o pó. Que tempestade essa coragem poderá desencadear? O que aconteceria quando todos descobrissem a verdade sobre aquela fita, aquele espírito, aquela herança que carregava? O que estava enterrado, enfim, poderia vir à luz. Mas a que custo? Pedra Branca nunca mais seria a mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar em Pedra Branca estava mergulhado em um misto de temor e expectativa, quando a verdade começou a desvelar-se como um manto pesado trêmulo.
Dalva, agora figura de bravura no centro da roda, sentiu os olhares da multidão cravarem-se em sua pele. Cada olhar um punhal, cada sussurro um eco de condenação. Quem é você realmente, Dalva? O que você esconde? As palavras murmuradas vieram como ondas, crescendo em força e volume. Tupinambá manteve-se à sua sombra, mas mesmo assim, era impossível não notar a palidez que se assentava em seu rosto. Ele tentou segurar a mão de Dalva, oferecer apoio, mas um medo profano começou a contaminar o ar. Enquanto a tensão crescia, um dos habitantes mais antigos da vila, um velho de cabelos brancos e olhar distante, avançou lentamente. Seu andar era firme, mas seus olhos pareciam estar perdidos em um abismo de memória. Você não sabe a verdade, menina. Ele começou, com uma voz que parecia ecoar no silêncio crescente. Não sabe de onde realmente vem. As palavras, como se fossem bolas de canhão, atingiram Dalva. Sua respiração acelerou, e o calor do momento deu lugar a um frio cortante na base da espinha. O velho continuou, decidindo que o momento era certo para quebrar o ciclo. Seu pai. Seu pai não era apenas um homem comum. Ele pertencia a uma linhagem de guerreiros que lutaram há muito contra os opressores dessa terra. E dentro do seu sangue corre não somente a resistência, mas também um legado de traição. Um murmúrio percorreu a multidão. Olhares surpresos e tensos se voltaram para a jovem. O antigo estigma que pesava sobre seus ombros começou a rachar sob o peso do que estava sendo revelado. Dalva fitou o velho, seu coração pulsando em seu peito, sem saber se o que ouvia deveria ser visto como um presente ou um fardo. Como assim traição? O questionamento saltou de seus lábios, não como um pedido, mas como um grito de afirmação. O que você quer dizer? Entre os seus antepassados estava um dos que se alinhou com os colonizadores. Um homem que sacrificou seus próprios para se salvar. Um traidor em todos os sentidos. A última palavra reverberou, causando um efeito dominó nas expressões ao redor. Espanto e desprezo misturavam-se ao medo e à desconfiança. Sentiu-se despojada de todas as suas certezas. O que antes era ela, uma sobrevivente, uma mulher que se ergueria contra a opressão, agora parecia ser uma sombra de algo que não compreendia totalmente. E a fita vermelha que Tupinambá tinha lhe fornecido era um símbolo de resistência ou, paradoxalmente, de algo que estava intrinsecamente ligado a uma traição esquecida. Seus ancestrais trouxeram dor a esta terra. O velho exclamou, a voz agora elevada, ardente com a indignação de um passado que nunca foi deixado para trás. A multidão, imbuída de um sentimento de justiça, parecia despertar. Pessoas se entreolharam, questionando, sussurrando em voz alta. Enquanto a tensão explodia no ar fervente, Dalva ficou paralisada, os ecos do passado ressoando dentro dela, ligando-a ao vilarejo de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Ela não era só a filha da dor. E esse novo fardo tinha um peso ressonante que poderia mudá-la de dentro para fora. O que isso significava para sua luta? O caminho à frente, antes mais claro com Tupinambá ao seu lado, agora caminhava para uma densa floresta de incertezas. A revelação parecia ter cortado o ar, e em um instante de clamor, a lide do passado e a possibilidade de um futuro conflituoso se emaranharam, de tal forma que uma única ideia pulava nas mentes de todos ali. O que uma traição revelada poderia desencadear em um presente já marcado por conflitos? Pedra Branca estava à beira de uma nova tempestade, e todos estavam prestes a se afogar em verdades inesperadas. O ar em Pedra Branca estava mergulhado em um misto de temor e expectativa, quando a verdade começou a desvelar-se como um manto pesado e trêmulo. Dalva, agora a figura de bravura no centro da roda, sentiu os olhares da multidão cravarem-se em sua pele. Cada olhar um punhal, cada sussurro um eco de condenação. Quem é você realmente, Dalva? O que você esconde? As palavras murmuradas vieram como ondas, crescendo em força e volume. Tupinambá manteve-se à sua sombra, mas mesmo assim era impossível não notar a palidez que se assentava em seu rosto. Ele tentou segurar a mão de Dalva,
oferecer apoio, mas um medo prófigo. Você não sabe a verdade, menina. Ele começou, com uma voz que parecia ecoar no silêncio crescente. Não sabe de onde realmente vem. As palavras, como se fossem bolas de canhão, atingiram Dalva. Sua respiração acelerou, e o calor do momento deu lugar a um frio cortante na base da espinha. O velho continuou, decidindo que o momento era certo para quebrar o ciclo. Seu pai não era apenas um homem comum. Ele pertencia a uma linhagem de guerreiros que lutaram há muito contra os opressores dessa terra. E dentro do seu sangue corre não somente a resistência, mas também um legado de traição. O murmúrio percorreu a multidão. Olhares surpresos e tensos se voltaram para a jovem. O antigo estigma que pesava sobre seus ombros começou a rachar sob o peso do que estava sendo revelado. Dalva fitou o velho, seu coração pulsando em seu peito, sem saber se o que ouvia deveria ser visto como um presente ou um fardo. Como assim, traição? O questionamento saltou de seus lábios, não como um pedido, mas como um grito de afirmação. O que você quer dizer? Entre os seus antepassados estava um dos que se alinhou com os colonizadores, um homem que sacrificou os seus próprios para se salvar, um traidor em todos os sentidos. A última palavra reverberou, causando um efeito dominó nas expressões ao redor. Espanto e desprezo misturavam-se ao medo e à desconfiança. Sentiu-se despojada de todas as suas certezas. O que antes era ela, uma sobrevivente, uma mulher que se ergueria contra a opressão. Agora parecia ser uma sombra de algo que não compreendia totalmente. E a fita vermelha que Tupinambá tinha lhe fornecido era um símbolo de resistência ou, paradoxalmente, de algo que estava intrinsecamente ligado a uma traição esquecida. Seus ancestrais trouxeram dor a esta terra, o velho exclamou, a voz agora elevada, ardente com a indignação de um passado que nunca foi deixado para trás. A multidão, imbuída de um sentimento de justiça, parecia despertar. Pessoas se entreolharam, questionando, sussurrando em voz alta, enquanto a tensão explodia no ar fervente. Dalva ficou paralisada, os ecos do passado ressoando dentro dela, ligando-a ao vilarejo de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Ela não era só a filha da dor, e esse novo fardo tinha um peso ressonante que poderia mudá-la de dentro para fora. O que isso significava para sua luta? O caminho à frente, antes mais claro com Tupinambá ao seu lado, agora caminhava para uma densa floresta de incertezas. E se a verdade sobre mim for ainda mais obscura? O pensamento cortou como faca. Dalva tentou reunir coragem, mas o abismo sob seus pés parecia querer engoli-la. Naquele momento, outra figura avançou pela multidão. Uma mulher de traços conhecidos, mas que ela pensou ter deixado para trás. Era Clara, sua mãe. O choque reverberou por todo o vilarejo. Clara, a mulher que Dalva acreditava estar morta há anos. Os olhos da mãe, cheios de lágrimas e dor, buscavam sua filha. Dalva, espera! Gritou ela, a voz despedaçando o silêncio. As murmurações se intensificaram, e antes que Dalva pudesse reagir, Clara revelou um segredo que fez os corações pararem. Você é a chave, Dalva. O traidor não era seu pai, mas o homem que se passava por ele. Seu verdadeiro pai está vivo e está em busca de você. A declaração incendiou o ambiente. Olhares perplexos se tornaram hostis. Todo o peso da revelação despencou sobre Dalva. Quem era ela realmente? O que significava essa herança dupla, entre a luta e a traição? Onde estaria seu pai? A multidão a observava não mais como uma oprimida, mas como um enigma envolto em uma tempestade de nossa própria história. O velho, estupefato, voltou-se para Clara. Você trouxe ela de volta para a maldição? Os ecos da verdade ecoaram nas sombras do passado, e com ela, tudo que Dalva pensava saber se desfez em poeira. O que se seguiria agora?
Pedra Branca estava à beira de uma nova erupção, e todos estavam prestes a se afogar em segredos revelados. O choque reverberou pelo ar denso de Pedra Branca, enquanto os olhares de espanto se voltavam para Clara, a mãe de Dalva, como se suas verdades suprimidas tomassem forma à luz do dia. O murmúrio da multidão cresceu, inquieto, um crescendo que dançava em volta das figuras espremidas entre a revelação e o medo. Você é a chave, Dalva. As palavras da mãe pareciam um feitiço antes de um grande cataclismo. O Tanajara de incerteza se abria diante de Dalva, como um abismo sem fundo, e a confusão açoitava seu coração, que batia forte em seu peito. O traidor não era seu pai, mas o homem que se passava por ele. Seu verdadeiro pai está vivo e está em busca de você. Nesse instante, a tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a romper. Olhos arregalados se fixaram em Clara, esperando a continuação daquela história que se revelava como um lábio. Os murmúrios se intensificaram. Vivo? Como assim? Traidor? Que traidor? Vozes de indignação e hesitação se entrelaçaram no tumulto. No entanto, se ele é o traidor, então o que você fez? A voz de Tupinambá cortou o ar. Seu corpo se deslocando para mais perto de Dalva, a preocupação transparecendo em seu semblante. As palavras dele, um botão de flor em meio à tempestade da confusão, buscavam se firmar em um solo diferente. Você trouxe isso à tona, Clara? Deixa em paz. Clara olhou para Tupinambá com um misto de dor e desespero. Eu tentei proteger a Dalva. Ela não precisava saber da maldição que carrega. A palavra maldição ecoou e a multidão hesitou, absorvendo a gravidade do momento. O velho de cabelos brancos, mais distante agora, apenas observava, como se esperasse uma catástrofe. Então é isso? Uma maldição escondida detrás das sombras? Dalva sussurrou, a angústia surgindo como um grito sufocado. Isso é o que sou? Sua voz tremia. O temor de se ver ligada a algo tão sombrio quase a consumiu. Foi então que o inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou a cena, trazendo a atenção de todos para uma figura que se aproximava da multidão correndo. Um homem de aparência descontrolada, cabelos desgrenhados e olhos frenéticos, emergiu da multidão. Pare! Todos vocês precisam saber, ele exclamou, ofegante. Faltava-lhe o ar, como se tivesse corrido uma eternidade. Os olhares se voltaram para ele, a tensão aumentando na atmosfera. Seu pai, o verdadeiro pai dela, não é quem todos pensam. Sua voz estrondava como um tambor em meio ao silêncio crescente. Ele está vivo, mas não como vocês imaginam. Sabe o que ele fez? Uma onda de choque percorreu a multidão. Cada fala, cada gesto estava impregnado de incredulidade. Dalva sentiu seu mundo se desestabilizar ainda mais. As certezas de segundos atrás se desvanecendo como névoa ao amanhecer. O que você quer dizer? Ela mal conseguia falar, as palavras escapando entre os lábios ressequidos pelo temor. Ele fez um pacto. Para viver, ele entregou a sua própria família ao inimigo. O homem parecia absorver a atenção de todos. Ele traiu a todos nós, e se o traidor está vivo, ele pode estar buscando vingança. O clamor na multidão cresceu, misto de choque e fúria. Murmúrios de traidores e pessoas culpadas se misturavam. Dalva mal podia respirar. O nó na garganta se apertava. A dor esbanjava-se por seu corpo. O velho olhava para o homem como se soubesse, como se todas as esperanças construídas sobre certezas estivessem se desmoronando. Não! Gritou Clara, seu rosto embaçado por lágrimas. Isso é mentira. Não pode ser verdade. A afirmação lhe escapou num grito de dor, mas já era tarde. O destino de Pedra Branca e de Dalva estava envolto em novas sombras, e o que uma vez foram verdades, agora se desenrolavam em mentiras sussurradas. O homem tomou fôlego, preparado para mais revelações, e Dalva sentiu seu coração disparar. O que mais estava enterrado nas sombras? E, acima de tudo, qual era o preço a ser pago por desvendar esses segredos? A tempestade estava apenas começando a se formar, e Pedra Branca estaria em breve à mercê de suas consequências. Um novo silêncio envolveu Pedra Branca como um véu pesado,
mal fazendo frente ao eco inquietante das revelações. Os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido, cada palavra flutuando como uma sombra ameaçadora. O homem que interrompera o tumulto agora estava diante de Dalva, lábio tremendo, como se a verdade que carregava fosse uma carga insuportável. Ele fez um pacto. Para viver, ele entregou a sua própria família ao inimigo. Sua voz cortava o ar, ressoando como a batida frenética de um tambor. E se o traidor está vivo, ele pode estar buscando vingança. Dalva sentiu seu coração afundar. O chão sob seus pés parecia despedaçar-se como cristal quebrado. O ar se tornava denso e a respiração fugia de seu peito. Era como se uma tempestade prestes a se desencadear pairasse em torno dela. Como você sabe disso? Sua voz, um sussurro, mal conseguindo escapar entre os lábios. As faces da multidão se tornaram em um emaranhado de expressões confusas, mas também de condenação. Clara, sua mãe, parecia desmoronar, palavras falhando em suas tentativas de defesa. Porque ele é um traidor também, o homem declarou, o fervor em seus olhos aumentando à medida que seus gestos se tornavam mais dramáticos. A maldição se espalhou como fogo em palha seca, e agora a verdade oscila entre nós como uma lâmina, prestes a cortar. Os murmúrios da multidão ecoavam, transformando-se em gritos de angústia e descrença. Que traição! Como é possível? Estamos todos condenados. Esses gritos cortaram a tensão, dando voz ao medo que se infiltrava como uma serpente. Dalva olhou para o velho que antes trazia a história como um fardo, suas lembranças antigas agora se revelando na fragilidade de sua própria existência. No entanto, outro som rasgou o ar na calamidade crescente. O trotar de cavalo, galopando como um furacão em direção ao coração da cena. Um cavaleiro, enroupado de armadura resplandecente, desceu de sua montaria com um movimento arrogante, o som de suas botas retumbando sobre a terra nua. Sua presença era um relâmpago, iluminando rostos atônitos. Ele carregava um manto que flutuava ao vento, e sua testa estava marcada por uma cicatriz profunda, a marca de um homem que já havia. Eu sou o verdadeiro traiçoeiro que você busca. Ele proclamou, quebrando o silêncio em um grito que atravessou as almas ali presentes. A multidão ficou atônita, olhos saltando com a gravidade da declaração. É minha linhagem que trouxe a desgraça, e a responsabilidade de agora é minha. Os murmúrios se tornaram um turbilhão. Dalva, paralisada por um misto de pavor e estupefação, viu as sombras dançarem em seus pensamentos. Quem era aquele homem? O que tudo isso significava para sua busca pela verdade, pela identidade? Clara, diante do novo personagem, desmoronou. Você tá vivo? Os olhos dela brilhavam, mas não com alegria, e sim com desespero. Por que você voltou agora? E como você se atreve a chamar-se de traidor? Porque traição faz parte do meu destino. O cavaleiro enfrentou a multidão, um desafio em seu olhar. Mas não serei eu quem pagará sozinho. A verdade precisa ser revelada, e você, Dalva, é o elo que faltava. Um silêncio sufocante tomou conta, enquanto Dalva realmente começava a compreender. O peso das revelações e dos segredos emaranhados parecia estar em um ponto crítico. O que se seguiria? Ela era uma filha da dor, mas também da traição. E, acima de tudo, o que era a verdade que estava prestes a desvelar-se a todos? A tempestade que havia se formado em Pedra Branca não era meramente uma questão de passado, mas de escolhas que agora cobravam vida. A pergunta estava no ar. Quem eram eles, de fato? E que legado trariam? Dalva sentiu a pressão do olhar de todos, todas as emoções turbilhonando como aqueles ventos que trazem a tormenta. O que mais se ocultava nas sombras? O que realmente estava à espera de ser revelado? Pedra Branca estava prestes a tornar-se um campo de batalha de verdades, e o custo deste embate poderia ser insuportável. O silêncio denso se instalou em Pedra Branca, como se o próprio ar estivesse atento ao desenrolar daquela tempestade de revelações.
O cavaleiro que se apresentara como verdadeiro traidor fez seu anúncio sem rodeios, mas logo seu olhar fugaz encontrou o chão, o peso da revelação lançando sombras sobre seu rosto. A multidão, antes em alvoroço, agora se tornava um mar de questionamentos e acusações, dilacerando o ar com murmúrios crescentes. Dalva sentia a pressão em seu peito. A verdade parecia pesada, e suas decisões, até então firmadas em um solo de resistência, balançavam diante do olhar penetrante de sua mãe, Clara. O homem de armadura continuava a falar, e suas palavras reverberavam como uma sentença. A traição corre em meu sangue. Mas não se enganem. A verdadeira traição não reside apenas em mim. Quando Dalva se preparava para questioná-lo, um grito atravessou a multidão. Eu sou o traidor. Um jovem, cujas feições iniciais eram indescritíveis, avançou da periferia, abeirando-se do centro do conflito com um ar de desespero. Fui eu quem entregou a linhagem de Dalva ao inimigo. Fui eu quem destruiu seu pai. A tensão parecia um fio prestes a estourar. Elementos já em movimento começaram a colidir. O homem em armadura virou-se, os olhos pulsando com indignação, o semblante se contorcendo em confusão. Você? Mas como? Você estava morto! Eu escapei, mas por um preço, gritou o jovem parecendo cada vez mais pálido, como se o ar lhe faltasse. Fui o mensageiro da desgraça, e quando corria para salvar todo o vilarejo, descobri que o verdadeiro traidor já estava entre nós, sufocando nossa liberdade. O clamor aumentou e a multidão tremia. Uma onda de medo e revolta crescia. Dalva, aturdida, começou a perceber que tudo aquilo parecia um círculo de traições e segredos sem fim. As faces que a rodeavam, antes reconhecíveis, agora pareciam estranhas, envoltas em sombras e mistérios. Vocês me fizeram acreditar que a salvação estava na força da luta, ela gritou, se voltando para a multidão. Mas só trouxeram dor sobre mim. Um fragmento do passado emergiu em sua mente, como um dragão acordando de um sono profundo. A fita vermelha nos dedos, que simbolizara a resistência, agora parecia uma corrente amarrando suas esperanças a uma herança de traição. Como vocês puderam esconder isso de mim? O que mais me foi ocultado? E a resposta veio, através da voz do homem em armadura, que agora parecia um espectro. Cuide-se, Dalva. O segredo que você carrega não é apenas sua carga, mas o peso de todos. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto a confusão se entrelaçava com o medo. A multidão começava a se dividir. Um lado murmurava em indignação, o outro em solidariedade. O homem que se dizia traidor agora se tornava uma figura melancólica, uma sombra entre a luz das revelações. Mas antes que o caos pudesse se estabelecer, um som ensurdecedor irrompeu dos céus. Um estrondo violento interrompeu o clamor dos humanos, e em um lampejo de luz, uma figura encapuzada mergulhou do céu, aterrando com um estrondo direto no meio da praça. A poeira subiu, obscurecendo a visão de todos. Chegou o momento. A voz, ecos de poder e desespero, reverberou na terra. Esta traição precisa terminar, e um novo ciclo deve começar. E, ao erguer a cabeça, a figura revelou o rosto de uma mulher que todos conheciam. Pequenas faíscas de lembranças cruzaram a mente de Dalva. Era a avó dela. O choque foi visceral. O que tornava ainda mais ardente aquela explosão de emoções era que a mulher não parecia envelhecida, mas sim uma versão de quando era jovem, cheia de vida e vigor. Eu conheço todos os segredos de Pedra Branca, e chegou a hora de expô-los. Dalva ficou paralisada, enquanto sua avó, que ela acreditara estar morta, trazia consigo a promessa de mais revelações. Pedra Branca estava agora à beira de um novo evento, mas a pergunta pulsava nas mentes de todos. Quais verdades mais profundas iriam surgir das chamas da traição? O destino de todos estava prestes a ser alterado, mas a que custo? As sombras dançavam em volta,
e o verdadeiro terror ainda estava por vir. O silêncio denso se instalou em Pedra Branca, como se o próprio ar estivesse atento ao desenrolar daquela tempestade de revelações. O cavaleiro, que se apresentara como verdadeiro traidor, fez seu anúncio sem rodeios, mas logo seu olhar fugaz encontrou o chão, o peso da revelação lançando sombras sobre seu rosto. A multidão, antes em alvoroço, agora se tornava um mar de questionamentos e acusações, dilacerando o ar com murmúrios crescentes. Dalva sentia a pressão em seu peito. A verdade parecia pesada, e suas decisões, até então firmadas em um solo de resistência, balançavam diante do olhar penetrante de sua mãe, Clara. O homem em armadura continuava a falar, e suas palavras reverberavam como uma sentença. A traição corre em meu sangue, mas não se enganem. A verdadeira traição não reside apenas em mim. Quando Dalva se preparava para questioná-lo, um grito atravessou a multidão. Eu sou o traidor. Um jovem, cujas feições iniciais eram indescritíveis, avançou da periferia. Fui eu quem entregou a linhagem de Dalva ao inimigo. Fui eu quem destruiu seu pai. A tensão parecia um fio prestes a estourar. Elementos, já em movimento, começavam a colidir. O homem em armadura virou-se, os olhos pulsando com indignação, o semblante se contorcendo em confusão. Você? Mas como? Você estava morto. Eu escapei, mas por um preço, gritou o jovem, parecendo cada vez mais pálido, como se o ar lhe faltasse. Fui o mensageiro da desgraça. E quando corria para salvar todo o vilarejo, descobri que o verdadeiro traidor já estava entre nós, sufocando nossa liberdade. O clamor aumentou, e a multidão tremia. Uma onda de medo e revolta crescia. Dalva, aturdida, começou a perceber que tudo aquilo parecia um círculo de traições e segredos sem fim. As faces que a rodeavam, antes reconhecíveis, agora pareciam estranhas, envoltas em sombras e mistérios. Vocês me fizeram acreditar que a salvação estava na força da luta, ela gritou, se voltando para a multidão. Mas só trouxeram dor sobre mim. Um fragmento do passado emergiu em sua mente, como um dragão acordando de um sono profundo. A fita vermelha nos dedos, que simbolizara a resistência, agora parecia uma corrente amarrando suas esperanças a uma herança de traição. Como vocês puderam esconder isso de mim? O que mais me foi ocultado? E a resposta veio, através da voz do homem em armadura que agora parecia um espectro. Cuide-se, Dalva. O segredo que você carrega não é apenas sua carga, mas o peso de todos. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto a confusão se entrelaçava com o medo. A multidão começava a se dividir. Um lado murmurava em indignação, o outro em solidariedade. O homem que se dizia traidor agora se tornava uma figura melancólica, uma sombra entre a luz das revelações. Mas, antes que o caos pudesse se estabelecer, um som ensurdecedor irrompeu dos céus. Um estrondo violento interrompeu o clamor dos humanos, e em um lampejo de luz, uma figura encapuzada mergulhou do céu, aterrando com um estrondo direto no meio da praça. A poeira subiu, obscurecendo a visão de todos. Chegou o momento. A voz, ecos de poder e desespero, reverberou na terra. Esta traição precisa terminar e um novo ciclo deve começar. E ao erguer a cabeça, a figura revelou o rosto de uma mulher que todos conheciam. Pequenas faíscas de lembranças cruzaram a mente de Dalva. Era a avó dela. O choque foi visceral. O que tornava ainda mais ardente aquela explosão de emoções era que a mulher não parecia envelhecida, mas sim uma versão de quando era jovem, cheia de vida e vigor. Eu conheço todos os segredos de Pedra Branca, e chegou a hora de expô-los. Dalva ficou paralisada enquanto sua avó, que ela acreditara estar morta há anos, trazia consigo a promessa de mais revelações. Mas antes que a avó pudesse proferir palavra, um grito cortante irrompeu da multidão. Ela é uma impostora. A confusão se instalou como um caos incandescente. Clara avançou, apontando para a avó. Você não é dela. Se é verdade que você a conhece,
Então por que fugiu? Que sombras você está escondendo entre nós? A multidão hesitou, o murmúrio de incredulidade correndo como uma corrente elétrica. A avó defendeu-se. Fui obrigada a partir, para proteger a linhagem e conservá-los livres da maldição. Dalva, você é o que resta de tudo o que foi perdido. E a verdade correrá como um rio seco se não agirmos rapidamente. As palavras dela ecoaram, mas antes que Dalva pudesse processar tudo, a figura do verdadeiro traidor, o homem em armadura, irrompeu. A verdade que você busca está em seu próprio coração. Não somos inimigos. A verdadeira traição funciona como uma serpente, escondida entre nós. Um estremecimento percorreu a multidão, enquanto a tensão aumentava. O jovem que havia revelado sua traição se lançou adiante, um novo fervor em sua voz. Eu serei o primeiro a enfrentar minhas ações, mas não serei o último. Se precisamos de um novo ciclo, nós, todos, devemos ser parte dele. E naquele instante, Dalva percebeu. A verdadeira traição não dizia respeito apenas a um homem ou a uma linhagem, mas à própria essência da comunidade. As palavras pesadas ficam entrelaçadas, ocultando verdades que se estendiam para além do que podiam compreender. O silêncio se instalou novamente, mas agora era o silêncio do horror e da revelação contrária. E com o olhar fixo na avó, as dúvidas começaram a surgir. Quem somos nós realmente? O que mais está escondido? E até onde vamos seguir neste caminho traiçoeiro? Quando a avó soltou um suspiro pesado, a única certeza que restava a todos era que Pedra Branca nunca mais seria a mesma. E enquanto os rostos ao redor se tornavam um emaranhado de crenças e incertezas, a pergunta ainda pairava no ar. Quem era realmente o inimigo? E como essa jornada terminaria? O silêncio denso se instalou em Pedra Branca, como se o próprio ar estivesse atento ao desenrolar daquela tempestade de revelações. O cavaleiro, que se apresentara como verdadeiro traidor, fez seu anúncio sem rodeios, mas logo seu olhar fugaz encontrou o chão, o peso da revelação lançando sombra sobre seu rosto. A multidão, antes em alvoroço, agora se tornava um mar de questionamentos e acusações, dilacerando o ar com murmúrios crescentes. Dalva sentia a pressão em seu peito. A verdade parecia pesada. E suas decisões, até então firmadas em um solo de resistência, balançavam diante do olhar penetrante de sua. Quando Dalva se preparava para questioná-lo, um grito atravessou a multidão. Eu sou o traidor. Um jovem, cujas feições iniciais eram indescritíveis, avançou da periferia, abeirando-se do centro do conflito com um ar de desespero. Fui eu quem entregou a linhagem de Dalva ao inimigo. Fui eu quem destruiu seu pai. A tensão parecia um fio prestes a estourar. Elementos já em movimento começavam a colidir. O homem em armadura virou-se, os olhos pulsando com indignação, o semblante se contorcendo em confusão. Você? Mas como? Você estava morto! Eu escapei, mas por um preço, gritou o jovem. Pareceu cada vez mais pálido, como se o ar lhe faltasse. Fui o mensageiro da desgraça, e quando corria para salvar todo o vilarejo, descobri que o verdadeiro traidor já estava entre nós, sufocando nossa liberdade. E clamor aumentou, e a multidão tremia. Uma onda de medo e revolta crescia. Dalva, aturdida, começou a perceber que tudo aquilo parecia um círculo de traições e segredos sem fim. As faces que a rodeavam, antes reconhecíveis, agora pareciam estranhas, envoltas em sombras e mistérios. Vocês me fizeram acreditar que a salvação estava na força da luta. Ela gritou se voltando para a multidão, mas só trouxeram dor sobre mim. Um fragmento do passado emergiu em sua mente, como um dragão acordando de um sono profundo. A fita vermelha nos dedos, que simbolizara a resistência, agora parecia uma corrente amarrando suas esperanças a uma herança de traição. Como vocês puderam esconder isso de mim? O que mais me foi ocultado? E a resposta veio, através da voz do homem em armadura, que agora parecia um espectro. Cuide-se, Dalva. O segredo que você carrega não é apenas sua carga, mas o peso de todos. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto a confusão se entrelaçava com o medo.
A multidão começava a se dividir. Um lado murmurava em indignação, o outro em solidariedade. O homem que se dizia traidor agora se tornava uma figura melancólica, uma sombra entre a luz das revelações. Mas antes que o caos pudesse se estabelecer, um som ensurdecedor irrompeu dos céus. Um estrondo violento interrompeu o clamor dos humanos e, em um lampejo de luz, uma figura encapuzada mergulhou do céu, aterrando com o estardalhaço direto no meio da praça. A poeira subiu, obscurecendo a visão de todos. Chegou o momento. A voz, ecos de poder e desespero, reverberou na terra. Esta traição precisa terminar e um novo ciclo deve começar. E ao erguer a cabeça, a figura revelou o rosto de uma mulher que todos conheciam. Pequenas faíscas de lembranças cruzaram a mente de Dalva. Era a avó dela. O choque foi visceral. Vovó? O sussurro fugiu de seus lábios, e a sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. A idosa não parecia envelhecida, mas sim uma versão de quando era jovem, cheia de vida e vigor. Eu conheço todos os segredos de Pedra Branca, e chegou a hora de expô-los. Dalva ficou paralisada, enquanto sua avó, que ela acreditara estar morta há anos, trazia consigo a promessa de mais revelações. No entanto, antes que a avó pudesse proferir palavra, Clara avançou, o rosto em um misto de incredulidade e horror. Você na vedela. Se é verdade que você a conhece, então por que fugiu? Que sombras você está escondendo entre nós? A avó defendeu-se. Fui obrigada a partir, para proteger a linhagem e conservá-los livres da maldição. Dalva, você é o que resta de tudo o que foi perdido, e a verdade correrá como um rio seco se não agirmos rapidamente. Mas, enquanto todos os olhares estavam voltados para a avó, outro grito rasgou o ar. Esperem! O homem em armadura, que se dizia traidor, deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um fervor implacável. O que você não sabe é que sou também seu pai, Dalva. O murmúrio de perplexidade e choque tomou conta da multidão. Como é possível? As palavras ecoaram, e o pânico começou a tomar forma. Dalva sentiu seu corpo tremer, uma confusão profunda a invadia. Desde que se lembrou, acreditou que seu pai estava morto, mas agora tudo parecia um pesadelo descontrolado. Você? Meu pai? A voz dela soou como um eco quebrado, enquanto as lágrimas deslizavam por seu rosto. Como você pôde se esconder? Fui forçado a viver nas sombras, entre os traidores e os que se opõem a nós. Ele respondeu, o desespero em sua voz. Eu não escolhi essa vida, e o verdadeiro traidor é o inimigo que nunca permitiu que nos uníssemos. Um novo silêncio envolveu Pedra Branca, e Dalva, em meio ao turbilhão de emoções, começou a entender. Tudo o que julgara saber estava emaranhado em mentiras e verdades distorcidas. O que aconteceria agora? O que restava da esperança em meio das traições reveladas? E enquanto as tensionadas relações se entrelaçavam em conflitos intensos, uma nova questão ecoava nas mentes de todos. Quem poderia ser realmente confiável e o que as sombras ainda esconderiam? O futuro de Pedra Branca agora dependia da coragem de enfrentar um legado de mentiras, prestes a desmoronar sob o peso da verdade. O silêncio denso se instalou em Pedra Branca, como se o próprio ar estivesse atento ao desenrolar daquela tempestade de revelações. O cavaleiro, que se apresentara como verdadeiro traidor, fez seu anúncio sem rodeios, mas logo seu olhar fugaz encontrou o chão, o peso da revelação lançando sombras sobre seu rosto. A multidão, antes em alvoroço, agora se tornava um mar de questionamentos e acusações, dilacerando o ar com murmúrios crescentes. Dalva sentia a pressão em seu peito. A verdade parecia pesada, e suas decisões, até então firmadas em um solo de resistência, balançavam diante do olhar penetrante de sua mãe. Clara. O homem em armadura continuava a falar, e suas palavras reverberavam como uma sentença. A traição corre em meu sangue. Mas não se enganem, a verdadeira traição não reside apenas em mim. Quando Dalva se preparava para questionar, um jovem, cujas feições iniciais eram indescritíveis,
avançou da periferia, abeirando-se do centro do conflito com um mar de desespero. Fui eu quem entregou a linhagem de Dalva ao inimigo. Fui eu quem destruiu seu pai. A tensão parecia um fio prestes a estourar. Elementos já em movimento começavam a colidir. O homem em armadura virou-se, os olhos pulsando com indignação, o semblante se contorcendo em confusão. Você? Mas como? Você estava morto. Eu escapei, mas por um preço, gritou o jovem, parecendo cada vez mais pálido, como se o ar lhe faltasse. Fui o mensageiro da desgraça, e quando corria para salvar todo o vilarejo, descobri que o verdadeiro traidor já estava entre nós, sufocando nossa liberdade. O clamor aumentou, e a multidão tremia, uma onda de medo e revolta crescia. Dalva, aturdida, começou a perceber que tudo aquilo parecia um círculo de traições e segredos sem fim. As faces que a rodeavam, antes reconhecíveis, agora pareciam estranhas, envoltas em sombras e mistérios. Vocês me fizeram acreditar que a salvação estava na força da luta. Ela gritou, se voltando para a multidão. Mas só trouxeram dor sobre mim. Um fragmento do passado emergiu em sua mente, como um dragão acordando de um sono profundo. A fita vermelha nos dedos, que simbolizara a resistência, agora parecia uma corrente, amarrando suas esperanças a uma herança de traição. Como vocês puderam esconder isso de mim? O que mais me foi ocultado? E a resposta veio, através da voz do homem em armadura, que agora parecia o espectro. Cuide-se, Dalva. O segredo que você carrega não é apenas sua carga, mas o peso de todos. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto a confusão se entrelaçava com o medo. A multidão começava a se dividir. Um lado murmurava em indignação, o outro em solidariedade. O homem que se dizia traidor agora se tornava uma figura melancólica, uma sombra entre a luz das revelações. Mas antes que o caos pudesse se estabelecer, um som ensurdecedor irrompeu dos céus. Um estrondo violento interrompeu o clamor dos humanos, e em um lampejo de luz, uma figura encapuzada mergulhou do céu, aterrando com um estardalhaço direto no meio da praça. A poeira subiu, obscurecendo a visão de todos. Chegou o momento. A voz, ecos de poder e desespero, reverberou na terra. Esta traição precisa terminar, e um novo ciclo deve começar. E ao erguer a cabeça, a figura revelou o rosto de uma mulher que todos conheciam. Pequenas faíscas de lembranças cruzaram a mente de Dalva. Era a avó dela. O choque foi visceral. Vovó? O sussurro fugiu de seus lábios e a sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. A idosa não parecia envelhecida, mas sim numa versão de quando era jovem, cheia de vida e vigor. Eu conheço todos os segredos de Pedra Branca, e chegou a hora de expô-los. Dalva ficou paralisada enquanto sua avó, que ela acreditara estar morta há anos, trazia consigo a promessa de mais revelações. No entanto, antes que a avó pudesse proferir palavra, Clara avançou, o rosto em um misto de incredulidade e horror. Você não é dela. Se é verdade que você a conhece, então por que fugiu? Que sombras você está escondendo entre nós? A avó defendeu-se. Fui obrigada a partir, para proteger a linhagem e conservá-los livres da maldição. Dalva, você é o que resta de tudo que foi perdido, e a verdade correrá como um rio seco se não agirmos rapidamente. Mas, enquanto todos os olhares estavam voltados para a avó, outro grito rasgou o ar. Esperem! O homem em armadura, que se dizia traidor, deu um passo à frente, seus olhos ardendo com um fervor implacável. O que você não sabe é que sou também seu pai, Dalva. Um murmúrio de perplexidade e choque tomou conta da multidão. Como é possível? As palavras ecoaram, e o pânico começou a tomar forma. Dalva sentiu seu corpo tremer, uma confusão profunda a invadia. Desde que se lembrou, acreditou que seu pai estava morto, mas agora tudo parecia um pesadelo descontrolado. Você? Meu pai? A voz dela soou como um eco quebrado.
enquanto as lágrimas deslizavam por seu rosto. Como você pôde se esconder? Fui forçado a viver nas sombras, entre os traidores e os que se opõem a nós. Ele respondeu, o desespero em sua voz. Eu não escolhi essa vida, e o verdadeiro traidor é o inimigo que nunca permitiu que nos uníssemos. Mas antes que as explicações pudessem continuar, uma mulher emergiu das sombras, seus olhos brilhando com uma intensidade incomum. Chegou a hora da verdade, Dalva. Sua voz era como um trovão em meio ao silêncio que cingia todos ali. A figura revelada era uma mulher jovem, mas o brilho enigmático que a cercava era quase sobrenatural. Eu sou Lúcia, sua irmã, a verdadeira herdeira do legado que seu pai escondeu. As palavras dela estouraram como um raio. O que havia sido uma troca de revelações já impactantes tornara-se um emaranhado de segredos avassaladores. Dalva ficou paralisada. A multidão ao redor também. Para onde quer que olhasse, os olhares estupefatos pairavam no ar, como se os próprios espíritos do vilarejo estivessem convocando a verdade das profundezas da terra. Você é minha irmã? Cada sílaba parecia um eco distante, uma verdade oculta que agora estava exposta. Sim, e o peso de nossa linhagem não diz respeito apenas ao passado que carregamos, mas ao futuro que podemos mudar. Todos nesta vila precisam entender que o verdadeiro inimigo não é apenas a traição, mas a ignorância que nos separa. Dalva se sentia desmoronar. A cadeira de certezas que sempre sustentara sua luta começava a ruir. O que aquela nova revelação significaria para seu destino, sua luta? E, acima de tudo, qual seria o custo de se abrir para essa verdade que agora germinava como um fogo voraz e incontrolável? Pedra Branca não conhecia apenas um legado de traições, mas um laço de sangue que poderia redesenhar toda a história. E enquanto os olhares se voltavam para ela, pulsantes com uma nova expectativa, a pergunta ressoava em sua mente. Como lidar com os fardos e as revelações que mal começara a compreender? A verdadeira tempestade estava apenas começando, e as consequências eram um mistério que pairava sobre todos como uma sombra carregada. A atmosfera em Pedra Branca estava impregnada de um misto de espanto e expectativa, como se cada ser ali tivesse no íntimo uma centelha de esperança e temor. Dalva, com o coração acelerado e a mente turvada, encarava aquela mulher que emergia do passado como uma figura esperada, mas igualmente temida. Sua avó, agora revelada, trazia consigo não apenas segue. Chegou o momento de desvendar as raízes da nossa história e deixar as verdades ocultas se revelarem em luz. As palavras impactantes reverberaram na multidão, que, carregada de emoções, se dividia entre a crença e o ceticismo. Clara, a mãe de Dalva, estava tomada por um misto de alívio e desconfiança. Você realmente acredita que ela pode nos salvar? Que estas revelações misturam-se à traição do passado? A avó, firme em sua postura, respondeu: não se trata de salvar ou condenar. Trata-se de libertar a alma de Pedra Branca da maldição que a oprimiu por tanto tempo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que iluminava até os corações mais sombrios. Dalva sentiu um nó na garganta enquanto o peso do esclarecimento carregava um sentimento de catártico alívio. É verdade. A jornada nunca foi apenas sobre traição, mas sobre aceitar cada pedaço de quem somos. O clamor da multidão crescia, murmurando sua resiliência ao ecoar suas palavras. A figura do cavaleiro traidor, seu suposto pai, avançou. Não me vejam como vilão. Todos somos produtos de nossas escolhas, e é hora de honrarmos os laços que nos mantêm unidos. Sua voz, por um momento, era solene e reflexiva, como um sino que talvez pudesse ressoar em corações endurecidos. Mas o jovem que havia se declarado traidor também se adiantou. Se é para curar, então precisamos confrontar nossos demônios. O verdadeiro inimigo não é nosso passado, mas o silêncio que mantivemos.
O fervor em suas palavras ecoou e trouxe uma nova perspectiva, como se 1000 almas tivessem encontrado uma voz coletiva. A atmosfera começou a mudar, os murmúrios de reprovação dando espaço a murmúrios de apoio e compreensão. A raiva, antes dominante, começava a dissolver-se, e um fio de empatia se entrelaçava entre os habitantes do vilarejo. Juntos, podemos transformar a traição em aprendizado, disse Dalva, agora fortalecida por sua avó. A multidão, unida pela dor compartilhada, começou a sentir uma profunda renovação de esperanças. Em meio a lágrimas e abraços, as feridas de um passado tumultuado começavam a cicatrizar. E assim, cada um ali estava prestes a se reerguer, não como meros sobreviventes, mas como guerreiros e guerreiras de um novo capítulo. Enquanto os rostos ao redor se iluminavam, Dalva sentiu uma certeza em seu coração. Havia um potencial maravilhoso na união. Se somos um só, juntos podemos mudar o destino dessa terra. O aplauso que se seguiu foi como uma onda poderosa que lavava todos ali, transformando lamentos em esperanças. E enquanto as sombras do passado se dissipavam, Pedra Branca começava a despertar para um futuro pulsante com possibilidades. Mas no fundo de sua alma, Dalva sabia que cada história carregava um mistério, que a jornada ainda não terminara. Afinal, a verdade muitas vezes se esconde em meandros inesperados, aguardando o momento certo para ser revelada. E você, querido leitor, não se esqueça, para não perder as próximas histórias exclusivas, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade vibrante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. E,